Bom, mais uma vez, bom dia. E vamos lá, que o assunto é um pouquinho longo, a gente vai tentar sintetizar, trazer isso para você numa linguagem simples, objetiva e que seja fácil de se entender. O Supremo Tribunal Federal, no dia 21 de fevereiro agora, ele julgou em plenário virtual um mandado de injunção. Primeiro, Pérola, eu acho importante que o nosso telespectador saiba o que é o mandado de injunção. O mandado de injunção está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 71, e diz o seguinte, em suma, que será concedido o mandado de injunção sempre que a omissão do legislador afete, e aqui eu estou falando no português claro, afete o cidadão de exercer plenamente seus direitos e garantias fundamentais. Então, quando existe uma omissão legislativa que impede o cidadão de exercer plenamente seus direitos e garantias fundamentais, cabe a impetração do mandado de injunção. E foi um processo como esse, foi um mandado de injunção que foi impetrado lá no STF e de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ficou decidido o seguinte, esse mandado de injunção, ele foi impetrado pela Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, tá? E a decisão foi a seguinte, casais homossexuais, e aí a gente fala da pessoa, no caso casais homossexuais do sexo masculino, aquele que se identifica como a pessoa do sexo feminino, do gênero feminino na relação, ela é protegida pela Lei Maria da Penha. E além dessa pessoa, casais que tenham transexuais e travestis do gênero feminino, tá? Mulheres travestis e homens transexuais. Né? É complicado mesmo, é complexo. Mas para resumir, para você entender, os casais homoafetivos, aquela pessoa, aquela figura que está na relação como a pessoa do gênero feminino, ele tem a proteção da Lei Maria da Penha. Tá? Isso é um importante avanço, porque a gente percebe nas relações modernas, e hoje o mundo é diferente mesmo, a composição familiar é bastante diferente, a gente percebe que existe, no caso do relacionamento de dois homens, tá? Um deles normalmente tem a posição familiar da mulher. Ele não é mulher, mas ele tem aquela posição. E aí entendeu-se lá no voto do ministro relator Alexandre de Moraes que, existindo essa submissão, ele usou realmente esta expressão, submissão, ele é protegido pela Lei Maria da Penha em função da omissão legislativa do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, pessoal, só a título de curiosidade, não é somente a Câmara dos Deputados. É a Câmara dos Deputados mais o Senado Federal. Os dois juntos compõem o Congresso Nacional. Eu considero um grande avanço para que os direitos individuais e coletivos, no caso é um direito individual, realmente sejam consagrados, sejam exercidos. Olha, esse é um assunto bem polêmico primeiro, né? Agora que deixa um pouco de dúvida. Eu fiquei primeiro com dúvida em relação ao homem ou à mulher transexual. Como seria essa questão realmente ali para definir? Não consegui entender qual seria ali do casal esse transexual. O transexual é aquele que muda de sexo, certo? Ele fez Aí fica mais fácil. Agora eu quero saber se for um homem com um homem. Quem é a mulher? Aí as pessoas sempre perguntam isso pejorativamente. Sim. Peraí, viu? Se essa Lei Maria Pinheiro é só para mulheres, ou também como é que vai ser isso?
Então, é nessa questão que eu tô querendo esse é o ponto que a entender. gente vai chegar. Não é nem trans, entendeu, Pérola? Eu falo assim, no caso do homem com homem, se é a Lei Maria da Penha é para proteger a mulher, quem é a mulher aí? Exatamente. Então, Tem que explicar a Lei direitinho, Maria da eu não- Penha, ela foi criada, ela foi construída muito acertadamente pelo legislador para proteger a mulher. A mulher em face do... Assim, nós vivemos numa sociedade machista, historicamente o homem é agressor da mulher, é violador dos direitos fundamentais e íntimos da mulher, ele pratica violência financeira, pratica violência psicológica, pratica violência física e tudo isso. Então, essa lei foi criada para tutelar esses direitos da mulher. Então, respondendo a sua pergunta, Toné, casal homossexual de 2 homens, tá? A gente está falando aqui de 2 homens. Aquele, segundo da decisão, é aquele que tem a posição do que seria tecnicamente ou socialmente a mulher, aquele que é o mais submisso, e aqui pra gente não interessa se é ativo, Isso passivo. é muito complexo, viu, Abraham? Isso é muito complexo. Então, por isso que eu estou dizendo que é uma decisão polêmica. Porque, por exemplo, no relacionamento homoafetivo, mulher com a mulher, tudo bem, a mulher foi atacada por outra mulher. Mas no caso do homem fica complicado, é complexo. Com certeza. Tudo Até isso é porque muito subjetivo. A gente vive também num país, por exemplo, que o travesti, o transexual, ele não pode entrar no banheiro feminino. Então ele não pode adentrar um banheiro feminino, mas ele pode ter os meus direitos no Maria da Penha. Então fica um pouco confuso aí, já que Mas seria um direito... confuso mesmo. É confuso e a evolução do direito nesta matéria vai ser realmente pacificar essa questão. Mas eu estou aqui para tratar exclusivamente da questão da Lei Maria da Penha, do alcance dela. Então, a proteção ela vai servir para o homem daquela relação homoafetiva que esteja na posição da mulher. E ali ele Seja o quê? Feminino? que seja... Isso é loucura, isso. mas é o que diz a decisão. É o que diz a decisão. Mas não que ele seja o que tenha o jeito feminino. O que esteja na posição de submissão da relação. Tá? Porque ali, naquela relação familiar, existe, num contexto geral, no imaginário de todos, o homem, que é o que detém a posição de dominante, a posição de dominação. De macho, no caso. Isso, do macho, e a mulher. Isso eu estou falando no ideário, tá? E a mulher, que teria aquela posição de submissão, de subordinação. Então, este que seria o subordinado, o submisso, a ele é conferido alguns direitos, que esses direitos são somente as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, sem qualquer efeito penal. Porque a lei penal ela deve ser entendida de forma restritiva. A gente não pode ampliar o que está escrito na lei, a gente não pode dilatar o que está escrito na lei penal. Mas os efeitos das medidas protetivas, eles serão ampliados, conforme a decisão do STF, eles serão ampliados a essas pessoas que figuram como submissos e subordinados na relação. Porque eu continuo falando que é complexo. Tudo que é humano é complexo. Ainda Tudo mais que é quando humano. fala de relacionamentos assim desse tipo, né? Que são singulares, diferentes. Por exemplo, sempre se falou, lá atrás, um preconceito muito grande e grave, falar assim, a relação homem com homem, tem um ativo e tem um passivo. Não vou me aprofundar para vocês saberem o que é o passivo e o que é o ativo. Não é? É o que dá, sei lá, deixa quieto. Mas tem assim, não, eu sou ativo e o outro é passivo. Então o passivo seria, no caso, o que você falou, no caso, era o submisso. Faz o papel feminino, o papel da mulher. Não mas necessariamente, não é mulher. Não necessariamente. Peraí, mas não é mulher. Continua sendo homem. Aí eu tô com Pérola, continua sendo homem. Ele não pode entrar nessa Lei Maria da Penha. A lei tem que ser outra. Agora, no caso de mulheres homoafetivas, eu acho que tudo bem, pega. Porque é uma mulher também, com outra porque mulher, não uma deixa de bateu ser na mulher. outra. Tudo bem.
Mas com o homem, não. O homem não, ele é homem. Ele continua quando sua plenitude, com todos os seus órgãos genitais, todos masculinos. Então, ele é homem. Ele não pode ser atingido pela Lei Maria, protegido pela Lei Maria da Penha. É uma opinião pessoal minha. Então, na justificativa, na fundamentação do voto dele, do ministro Alexandre de Moraes, ele deixa bem claro essa questão. E quem vai definir quem é a mulher, quem é o homem na hora lá? É o caso concreto, Toné. Isso aí não tem como a gente falar aqui no abstrato. A gente tem que entender o caso concreto, o que houve, qual é aquela dinâmica familiar daquele casal, para saber quem é o homem ou a mulher. E se for ao contrário? For o que faz o papel feminino bater no outro? Aí não está protegido. Não está protegido. Agora deixa eu responder a pergunta da Toné, que ela é importante. A questão do sexo feminino, né, e a questão do gênero feminino, né? O direito, ele vem evoluindo para que a figura feminina da relação não seja somente aquela conformada pelas suas características físicas e biológicas, mas também das características sociais. Então, a mulher, neste caso, é entendida como aquela que é a mulher ou a pessoa que tem o gênero feminino. Então, a pessoa do sexo feminino ou que tenha a identidade de gênero feminino naquela relação. E isso não se relaciona em nada em ser passivo ou ativo. Não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Ali já seria a intimidade deles que não tem a ver, das duas pessoas. Tá? Mas a pessoa que está como na relação, como aquela que se identifica... Que exerce aquele papel. Exatamente. Papel de mulher, exatamente. Feminino. E até são papéis complexos, né? De você definir o que é o papel da mulher e o que é o papel do homem. Né? O papel do homem é trabalhar. Não, a mulher trabalha também. O papel do homem é sustentar a casa, é carregar peso. A mulher também sustenta a casa, a mulher também carrega peso. Né? A sociedade mudou, a dinâmica social e as dinâmicas familiares mudaram e muito. E o direito precisa mudar para alcançar e proteger a todas essas pessoas, a todos esses direitos que elas têm. Bom, eu queria entender, então, no caso ali, havendo uma agressão, a violência doméstica ali no âmbito familiar. Gente, perdão. O que vai acontecer? Por exemplo, você conta ali que não vai... Ele chega até a delegacia, procura a DEAN. Após chegar a DEAN, prestar o boletim de ocorrência, o que vai acontecer ali? É feita a medida protetiva? É a medida protetiva, somente isso, tá? Isso foram as ressalvas do ministro Edson Fachin, do Mendonça também, e tiveram essas ressalvas. Não haverá efeitos penais, ou seja, não vai haver processo penal. Isso sob a égide da Lei Maria da Penha. É só a questão da proteção. A proteção. Aquela proteção conferida às mulheres, como distanciamento, afastamento do lar, proibição de manter contato e algumas outras, elas estão ali. Então, este homem que se identifica como a pessoa do gênero feminino daquela relação... Mais frágil. Não diria mais frágil, que se identifica como a pessoa que tem a quem é conferida, que se identifica como a do gênero feminino. Ela vai ser protegida pelo Estado através das medidas protetivas que estão dispostas na Lei Maria da Penha, sem que tenha qualquer efeito penal. A pessoa, em caso de agressão, ela não vai ser julgada, aliás, ela não vai ser processada e julgada criminalmente pela lei especial da Lei Maria da Penha. Aí compete já a justiça comum, já é outra história. Na verdade, ela vai ser processada e julgada pelo crime exato que ela cometeu. Se foi agressão, é pela agressão.
se foi homicídio pelo homicídio e não pelo feminicídio, porque não há previsão legal, que não há no Código Penal e nem qualquer outra legislação extravagante, que são aquelas que estão fora do Código Penal, a punição a esse tipo de agente que cometeu aquele crime, tá? Então, na esfera penal, permanece exatamente o crime que foi cometido. Leis. A lesão corporal e diversas outras. Aí vai depender do crime que ele tenha cometido. Isso tá vindo do STF, Abra? Veio do STF a pedido da Associação Brasileira de famílias homoafetivas. Não, tem um nome aqui, é um nome até difícil de gravar. Só se for LGBTQIA+. Eu vou te dizer exatamente. Eu já falei uma vez, mas vou falar de novo. Que é o que mais... a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. Tá? E, eu nem sabia que existia. Pois é, existem diversas associações desse tipo. O que é importante nisso? Eu não trago aqui, pessoal, a minha opinião pessoal, tá? A minha opinião pessoal eu reservo para mim. Mas eu te trago aqui a informação técnica. O que aconteceu, né? O que o STF decidiu e quais são os efeitos disso. Tá? E não adianta aqui a gente ficar fazendo juízo de valor. É um absurdo, não é? Aí é de cada um. Eu estou trazendo uma informação técnica com rigor científico para que as pessoas tenham a informação do que pode acontecer. Então, hoje, o direito dessas pessoas que antes não tinham essa proteção, tá? Vamos falar aqui, vamos sair um pouco do casal homoafetivo, né? Do casal gay, né? Homem-homem, né? Vamos falar do homem com o travesti, tá? O travesti, né? Ele está como mulher na relação. Ela pode estar como mulher, ela se veste como mulher, mas ela, como dizem no popular mesmo, ela não é operada, ela permanece com os órgãos, ela permanece homem. E aí volta o que eu te masculino, só que ela se veste de mulher com todas as características de feminina, se maquia tudo, só veste de mulher, sapatos altos, tudo. É diferente, é um travesti, mas continua homem. Mas volta ao que eu te falei, a conformação física não é o único elemento que identifica a pessoa como homem ou mulher. Ela tem que ter, pode ser essa questão física e a questão social, que é como ela se identifica. Aquela pessoa se identifica como mulher, tanto que ela é um travesti, né? Ela é um travesti, então ela se identifica como mulher. Então a gente não usa... Mas ela permanece homem, sua essência. Permanece homem biologicamente. Biologicamente, o gênero é masculino. Mas essa questão para o direito evoluiu e modificou bastante, que não é observado somente a questão biológica, é observado também a questão social. A pessoa se vê como uma mulher, tá? Então, para essas relações, ela é protegida pela Lei Maria da Penha no que toca às medidas protetivas até que venha uma lei que altere isso. Olha, agora, como a gente falou ali, né, dessa questão do casal, agora saindo da relação casal ali, né, o homem, a mulher, agora eu queria entender, digamos que esse travesti, esse transexual, ele sofre uma violência ali na rua, e aí ele ainda assim procura a DEAN ou não? É só no âmbito casal, familiar, realmente? Isso é no âmbito familiar, tá? A Lei Maria da Penha, ela foi criada para o âmbito familiar, tá? Familiar. Na rua é um outro tipo de agressão, é um outro tipo de crime, que inclusive ele é punido porque teve como o que estimulou a pessoa foi
o fato da outra ser gay, travesti, lésbica, transexual, pansexual, seja lá o que for, então já é um outro crime. Eu não sou criminalista, mas sei que a gente já vai pro Código Penal, né? Ali já no Código Penal com as agravantes ou até mesmo com as qualificadoras. Mas ele ou ela procuraria o quê? A DEAN? Delegacia, não, delegacia. Ou normal? Agora é bem contraditório não, acho que isso. pode, da mulher, eu acho que não. É porque a decisão é muito recente, entendeu? Ainda não tem... Ela foi de 21 de fevereiro agora. Então ela não tem... Mas já está valendo? A decisão já foi publicada e vale da publicação, né? A partir da data de publicação. Da publicação. Não é lei. Ali foi um julgamento de um mandado de injunção. Eu acho que ainda não teve o trânsito em julgado. Abre isso não vai no Congresso não para discutir? Como é? Não passa pelo Congresso? Não, isso aí não. O Congresso, na verdade, o mandado de injunção é uma declaração do Estado juiz, né, no caso o STF, que diz, olha, legislador, você, legislador aí eu digo deputado federal, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, vocês não fizeram o trabalho de vocês ainda, não editaram a norma reguladora ou a norma regulamentadora ou a lei específica para isso. Então eu estou suprindo a sua omissão. Então o STF pode suprir... Tem essa prerrogativa de fazer isso? Tem essa prerrogativa de suprir a omissão legislativa. Para você entender melhor, todos têm direito à saúde. O direito à saúde é um direito universal, né? Um direito tanto brasileiro quanto quem vem também aqui, o estrangeiro passou mal, ele é atendido pelo SUS. Está na Constituição Federal. Se não houver qualquer lei que determine que todos teriam aquele acesso, que você não puder exercer aquele direito fundamental à saúde, cabe o mandado de injunção para que o judiciário, né, no caso o STF, supra essa omissão com algum texto lá de alguma decisão. Olha, todos terão direito ao atendimento à rede pública de saúde. Entendeu? Sempre que há qualquer omissão legislativa que impeça o exercício de direitos referentes à cidadania, e tem mais alguns outros, cidadania, nacionalidade e alguma coisa assim, e o direito referente à cidadania, a gente já pode enxergar isso num conceito muito amplo, o cidadão deve exercer todos os seus direitos e garantias e liberdades fundamentais. Cabe, não é só pode, cabe ao STF sim fazer valer esses direitos, já que o legislador demorou em fazer ou não fez porque não quis. Existem diversos projetos de lei, tá? Para essa questão. Aí o próprio STF promulga a lei e acabou, é isso aí? Ele não promulga a lei, ele decide atribuindo, dando ao cidadão, aquelas pessoas, os direitos que o legislador esqueceu de dar. Tá? Então ele legisla, que é uma função atípica do Poder Judiciário, mas ele legisla para que os seus direitos e garantias sejam exercidos. Agora, voltando essa história da Maria da Penha, tem prazo de validade ou é prazo indeterminado? Como é isso? O que? A validade. A validade do quê? Da lei da Maria da Penha, por exemplo, uma medida protetiva. É indeterminado o prazo? Ou tem prazo? Pode ser determinado, assim, normalmente... Quem determina isso? Durante um ano você não pode chegar perto da... Normalmente é até acabar o processo, né? Isso aí é uma medida então que... Então tem prazo? Não tem um prazo definido, por 3 meses, 6 meses, não. Isso aí tudo quem determina é o juiz. Quem determina? Porque assim, um processo como esse, o processo penal, ele costuma demorar. Então se o juiz falar, você está proibido de ter contato com a vítima durante 3 meses. 3 meses, muitas vezes, nem foi feita a denúncia pelo Ministério Público. E aí pode prorrogar, é prorrogável? Aí não prorroga, eles não botam prazo. O prazo fica indeterminado? O prazo fica lá indeterminado até que venha uma outra decisão judicial revogando aquela decisão anterior. O casal se reconciliou. Se o casal se reconciliou, aquela determinação de
manter o afastamento de pelo menos 500 metros, não faz sentido. Aí o juiz, ele revoga aquela decisão. Então, é complexo, Toné. É complexo, mas É complexo. no caso do casal homoafetivo, eu ainda tenho minhas dúvidas ainda. Você tem, eu tenho, a Pérola tem, todo mundo que está assistindo tem, o Brasil inteiro tem, mas uma coisa eu tenho certeza, é um avanço. É ficar sendo, não é lei da Maria da Pena, ela é Maria do Penho. Hein? Não. Então não vai chega ter, a ser o assim. homem também vai ter direito também a ter uma lei. Pode ser, né? Porque tem umas mulheres bravas aí, fortes, né? Pouquíssima, viu, doutor? Que dão medo na gente. Em menor número, viu? Eu morro de medo da minha mulher. O número de feminicídios tá aí pra mostrar que a realidade é bem diferente. Que Toné, são os homens que matam, em sua maioria. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você lembra, muitas vezes o Estado tem que ser impositivo mesmo para que a sociedade mude. Você usa cinto de segurança? Uso. Usa. Você usava 20 anos atrás? Não me preocupava, não. Só quando viajava na estrada. Isso. Mas na área urbana nunca me preocupei. Exatamente. Aí deixa eu te falar uma coisa. Precisou o Código de Trânsito Brasileiro atribuir uma multa, aplicar uma multa a você por não usar o cinto de segurança. Então levou 20 anos para você hoje, inclusive se for da sua casa na esquina comprar pão, botar o cinto de segurança, porque você já nem se sente bem andando sem o cinto. Mas nesse caso o brasileiro se adaptou rapidinho. Mexeu no bolso. Muito. Mexeu no bolso. Mas todo mundo usa. E, por exemplo, lixo no chão. O Rio de Janeiro, e eu sou de lá, tá, pessoal? Tinha muito, o pessoal tinha o hábito de jogar muito lixo no chão. Teve até uma ocasião que o prefeito César Armaia disse, olha, ele botou um monte de lixeira na cidade. Se você não encontrar uma lixeira a cada 50 metros, você pode jogar lixo no chão. Mas tinha uma lixeira a cada 30 metros. Tinham muitas lixeiras. Pelo menos na Zona Sul, né? Nos bairros onde eles têm os olhos ali mais próximos, né? Então tinha muita lixeira. Mas aí o pessoal depois relaxou, né? Algumas lixeiras quebraram e não foram repostas e começou a jogar lixo no chão de novo. Então foi editada uma nova lei aplicando a multa a quem jogasse lixo no chão. E aí a multa tinha um agente era lixo zero, tá? A operação. Era um agente da Guarda Municipal com um agente do lixo zero que na hora circulando ali na cidade inteira, e acho que eles têm os olhos bem treinados, vi alguém jogando lixo no chão, 5 segundos depois, senhor, aquele lixo o senhor jogou no chão, né? Então, o senhor me empresta a sua identidade, por favor, que eu estou lhe aplicando uma multa. E a multa sai na hora ali, o boletim. Hoje é capaz até do cara pagar na hora com cartão a multa. Pix. Ou isso. A pessoa que se recusasse, ela era conduzida, se recusasse a dar o seu documento, ela era conduzida até a delegacia policial para identificação, tá? Para que a multa pudesse ser aplicada. Hoje, a gente está falando aí de 2012, 2013 que foi editada essa lei. Hoje o Rio de Janeiro é uma cidade bem mais limpa. Bem mais limpa. Então, as leis, elas vêm também para transformar determinados hábitos da sociedade, determinados comportamentos, né, em todas as esferas, seja na esfera penal, seja na esfera, você falou, de trânsito, que a gente hoje usa o cinto de segurança e se sente mal se não usa, já é um hábito que a gente construiu. Um hábito. Entrou no carro, sentou antes de ligar, já colocou sim. Isso. Então, as leis, as normas. E aí, quando a gente fala leis, a gente não fala só daquela lei editada pelo Congresso Nacional, ou pela Câmara dos Vereadores, ou aquela do prefeito, ou aquela que vem do lado da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa, né? A gente fala de todas as leis. Elas trazem essa evolução social e essa educação, educação, por assim dizer, às pessoas. Então, elas têm o poder de modificar a sociedade. E as leis, pelo menos, deveriam ser sempre criadas para uma evolução social, uma evolução positiva da sociedade.
para a construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Tá? Eu quero voltar a esse negócio só um minutinho, Pérola. Acho que a Pérola quer falar agora, tá com a boca coçando para perguntar. Vamos inverter aí. Vamos. Um travesti, né? Mora com um cara que é considerado lá masculino, seja o marido, sei lá. Aí o travesti que é a agressora. E aí, esse homem pode pedir também medida protetiva? Não. Não. Se ele foi agredido... Eu estou invertendo os papéis. Não. Não pode. Não. Então a travesti pode bater no homem. Boa. Que tal, Pérola? Pode? Então, pode... Não, ninguém pode... A lei ninguém pode bater em ninguém. Se você bater, você vai sofrer o peso... Não, mas para estar sujeito, está incluído Só na não lei. vai estar coberto pelo manto da Lei Maria da Penha ou das medidas protetivas. O homem não pode entrar aí nisso. Não. O homem vai apanhar, aí vai na delegacia, vai registrar vai fazer o boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, mas o crime é outro, está na parte geral, na parte especial do Código Penal. Não é Maria da Penha, é a lesão corporal. É outra coisa. Ninguém pode bater em ninguém. Nem o homem na mulher, nem a mulher no homem. A mulher, ela é especialmente protegida. Ela Até é especialmente o homem protegida. na condição feminina é protegido. E hoje é conferida essa proteção. Doutor, é muito complexo, eu não concordo. É extremamente complexo mesmo. Eu não concordo. A minha posição aqui, como eu falei, é técnica. Eu não tenho uma posição pessoal para dar aqui, né? Eu acho isso. Eu não acho nada. Eu estou trazendo essa inovação jurisprudencial e que tem efeitos normativos. Porque como não há lei que discipline essa questão, o STF disciplinou alguns pontos. E, acertadamente, ao meu ponto de vista, não estendeu aos efeitos penais da Lei Maria da Penha, somente as medidas protetivas. Tá? Porque a Lei Maria da Penha, ela foi criada exclusivamente, Pérola, para proteger as mulheres. Então essa ação protetiva, ela seria o que exatamente? Só a medida realmente? Ele se manter afastado? Somente mais as nada? medidas. Somente as medidas. Fazer com que o companheiro, né, ou o marido, se for o caso, a decisão pode ser, a medida pode ser até o afastamento do lar, ele mora ali, os dois moram juntos, o agressor vai ter que sair da casa dele, vai ter que ir para outro lugar, não manter contato com a vítima, né? Nem por WhatsApp ou por qualquer outro meio, e uma série de outras que podem ter, e o descumprimento disso, tá, pessoal? E presta atenção aqui, descumprir ordem judicial não se discute, se cumpre. O descumprimento de uma determinação judicial é um outro crime, tá? Então, se o juiz mandou, obedece. Senão você comete outro crime e vai ser processado e julgado pelo cometimento do outro crime. É um tema polêmico, é um assunto complexo. E olha que eu evito temas polêmicos, mas eu achei essa aí bem interessante. Porém bem polêmico. Esse é muito complexo. A minha opinião, assim como a da Tona, é mesmo que a gente entenda que caso aconteça ali uma violência, tem que ter uma proteção, mas a gente entende que a Lei Maria da Penha, ela veio para proteger a mulher e precisou que acontecesse diversos casos de feminicídio. Inclusive a da própria pessoa que trouxe, né, à tona a história de vida dela, o sofrimento que ela passou. E as questões que a Maria da Penha ela vai defender e proteger a mulher é justamente pela vulnerabilidade física. A mulher não tem como brigar com o cara. Agora, se a gente coloca a fragilidade, um exemplo, né? Um travesti brigando com a mulher, ele taca-lhe pau. E aí? Mas quem falou? Quem falou que o travesti taca-lhe pau? Não, tá brigando, porrada, assim, né? brigando numa festa, colocar um travesti com a mulher. Qualquer pessoa, eu já vi mulher dar cada soco no cara que derrubou mas o cara, a gente tá falando nessa questão aí do quê? Do casal homoafetivo. Então tá lá, pronto, o casal homoafetivo na baladinha, na festa, tá. Por acaso aqui se considera ou se identifica melhor, tem a sua identidade social feminina, acha que a outra lá, a mulher, tá olhando pro namorado dela, pro marido dela, e aí, sai lá na mão.
a mulher do sexo feminino, digamos, né, com todas as questões femininas, ela vai ter sim uma vulnerabilidade. E aí, o que acontece? Já que existe a Maria da Penha... Mas você já colocou outra pessoa, né? Ali a gente está falando do âmbito familiar. Não, mas para entender o nosso posicionamento em relação a isso, é entender a vulnerabilidade da mulher e a Lei Maria da Penha protege pelo quê? Por se identificar como mulher ou pela vulnerabilidade em si? Porque se for pela questão só da identificação social feminina, então qualquer um pode falar que é. Você tá falando aí, se for um travesti bater numa mulher, é isso? Isso. É. Ele tem força para bater numa mulher, ele não vai ter força para se defender de outro homem, Mas aí a gente não fala, nesse caso... Aí não é ambiente familiar. Esse caso, não, ele não... Não, eu não estou falando da Lei Maria da Penha se adequar nesse caso de violência. Eu estou contextualizando o exemplo de mostrar a vulnerabilidade da mulher sexo feminino. E não identidade feminina. Certo, não. Já saí do casal, eu tô só contextualizando para entender o meu posicionamento. Ali é agressão. Nesse caso que aí você não se falou... enquadra. Porque assim, não tem relação familiar. Mas seria lesão corporal, né? Que pode ser de natureza leve, média, ou grave ou gravíssima. Tá? Nesse caso seria lesão corporal. Não estaria abarcada em nenhuma dessas hipóteses, não. A questão não é se vai entrar a DEAN, não é isso não. Estou contextualizando para entender o nosso ponto que a gente estava falando, eu e Toné, que é contra. Certo. Posso te interromper? Pode. Isso aí é um erro comum e eu procuro... Não é um erro, né? Eu vejo isso como um equívoco que quase todos nós cometemos e somos, tá, a todo momento induzidos a cometer esse erro. A gente não tem que pensar no outro com a nossa consciência. Eu não posso pensar sobre você com a minha consciência. Eu tenho que pensar sobre você com a sua consciência. Eu tenho que ter empatia, e a empatia é a habilidade humana de se colocar no lugar do outro, tá? A minha visão, o meu ponto de vista... ele não serve para eu me colocar no seu lugar. Então, eu tenho como aquele... E vamos voltar à questão do casal homoafetivo formado por homens. Eu tenho... Aí é que o bicho pega. Eu tenho minha opinião pessoal. Não ri não, que o assunto é sério. Olha só, eu tenho a minha opinião pessoal. Tá? Eu tenho o meu modo de ver, o mundo. Ele... vê o mundo de uma forma diferente da minha. E a gente precisa exercer essa habilidade da empatia para ver como ele enxerga o mundo, porque essa pessoa que foi protegida por essa decisão do STF, ele enxerga o mundo não como homem. Ele enxerga o mundo a partir do ponto de que ele é uma mulher, que ele é submisso àquele homem e que ele é subordinado àquele homem que está na relação dele. Então a Maria da Penha seria uma proteção à subordinação e não às vulnerabilidades físicas de uma mulher? Então, mas tudo isso é o contexto da mulher, o contexto social, o contexto da mulher na relação familiar, o contexto da mulher não. A posição da mulher no âmbito familiar, historicamente aqui no Brasil e em muitos outros lugares do mundo, tá? Isso não é um caso exclusivamente brasileiro, não. Isso não é um problema nosso só. É um problema de muitos países. Ela tem sim, gente. Tem sim, historicamente e socialmente, uma posição, e isso eu digo assim, com bastante tristeza, de que não é desigual. Ela está numa posição inferior. E a lei veio para igualar isso. A Lei Maria da Penha te deu maior proteção da mulher porque ela sempre esteve numa posição inferior à do homem. E aí ela apanhava só pelo fato de ser mulher, submissa e subordinada, porque a mulher tem que obedecer ao marido. Isso não tem mais cabimento nos dias de hoje. As pessoas são iguais, todas as pessoas são iguais. Isso não cabe mais hoje. A Lei Maria da Penha veio para proteger a mulher da violência do homem. Abra, agora vamos ver, tudo bem. Agora, travesti também, ele mata.
Ele também Toné, briga. matar qualquer pessoa mata. Sim, mas estou falando no caso, esse caso específico aqui que a gente está falando de relação homoafetiva. Certo. Esse caso Vitória mesmo, até agora estão atrás do suspeito, tá? Segundo se comenta aí, um dos suspeitos é ex-namorado da Vitória. E como ex-namorado, ele tinha uma relação homoafetiva com um cara, com outra pessoa, com um homem. E que agora estão dizendo que foi esse rapaz, por ciúme dele, que matou a menina. Aí a história. Então, ó, você vê Eu que sei também. pouco do caso, mas tenho visto a repercussão disso. Exatamente. É um negócio complicado, Mas né? também tá muito complicado. Tem vários suspeitos, mas esse parece que é Michael, tá até preso. Conseguiram encontrar lá vestígio dele lá no lugar onde ela ficou lá. Aí, resultado. Então a gente não tá entendendo que foi meu ex-namorado tinha um caso com outro rapaz. E esse rapaz, por ciúme, matou a menina. Peraí, como é que é? É. O ex-namorado... O ex-namorado da Vitória. Da Vitória. Ela tinha terminado com ele. Ah. E ele tinha um caso com esse outro rapaz. E que foi esse rapaz, por ciúme, que tramou pra matar a menina. Exatamente. Não tem isso, não é isso? Tem isso. O rapaz... Eu confesso que eu ainda não entendi bem esse triângulo aí, Não, sinistro. vamos dizer, um Não é um casal triângulo, homoafetivo, 2 homens. Certo. Um deles namorava com a Vitória. Ah. E o outro, por ciúme, matou ela. Entendeu agora? Ah, então ele tinha o namorado dele e a outra namorada. É, isso. Mas já tinha acabado o relacionamento com a Vitória. Ele ela é é ex. ex-namorado de Vitória. Aí está. Aí Nossa. aconteceu esse E ela tava crime sem bárbaro. namorado naquele momento? Não, ela tava já com alguém, não tinha mais outro nada a que ver. não tinha nada a ver. Ficante, um Ficante, outro rapaz. Com o mesmo nome, inclusive, né? Na história. Rapaz, que situação. Aí o outro, o que ele tinha um relacionamento, ficou com ciúmes da menina, com inveja, e premeditou todo o crime ali contra a Vitória. Degolaram a menina, rasparam Raspou a o cabeça, cabelo. torturaram. Tortura, estupro. Que isso? Eu sei de algumas coisas, eu não sabia que tinha chegado a esse ponto todo, não. Deixaram ela em cativeiro, parece Horrível. 2 dias antes de matar. A gente vê uma sequência de crimes aí. Crimes, né? uma menina de 17 anos, uma adolescente praticamente. É um absurdo, né? É um absurdo É completo. isso que eu digo, é um peso 2 medidas. Porque Não, esse a gente ainda nem tem peso, né? Porque a gente tem que ver o que aconteceu. Quem foi que matou, existe a suspeita, né? Isso aí tem que saber. Aqui, Toné, a gente não está falando de 2 pesos, 2 medidas. A gente está atribuindo aquela sim, parte. eu digo assim, não, tá falando porque o homem, no caso, que faz o exército papel de homem, bate no outro ou mata, o de cá também pode fazer. Exatamente. É isso que eu tô falando. Tem a mesmo poder. Tem o mesmo Sim, sem distúrbio, dúvida. personalidade de matar. E ele se Não é isso? identificava, a identidade social dele é feminina também. Então, ele teria ali uma proteção. É nisso que a gente fala. Eu acredito que é necessário que haja uma proteção, que tenha uma lei. Mas contextualizar na Maria da Penha, eu acredito que fica um pouco confuso. Para mim também, porque a Maria da Penha foi feita exclusivamente para proteger mulher. os direitos Das das mulheres. Tá? Só que como o conceito de mulher, hoje, de pessoa do sexo feminino, não é só o conceito Do gênero. Não é do gênero. Eu vou dizer exatamente aqui o termo utilizado por Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Ele falou exatamente assim. E vou ler aqui sobre a identidade social feminina. Para o ministro Alexandre de Moraes, a Lei Maria da Penha também deve alcançar travestis e transexuais com identidade social feminina Tá louco. que mantém relação de afeto em ambiente familiar. Ou seja, a expressão mulher contida na lei vale tanto para o sexo feminino quanto para o gênero feminino, já que a conformação física externa é apenas uma, Não é mas identitária. não a única das características É definidoras do identitária, gênero. não é o gênero. Exatamente. Tá? O conceito de mulher foi ampliado. O conceito de mulher foi ampliado.
Lutamos pra morrer o quê, Tônia, na praia? E eu acho interessante eu citar aqui o inteiro teor da conclusão dele. Vamos lá. Na conclusão dele, o relator, ministro Alexandre de Moraes, aponta que a não incidência da Lei Maria da Penha aos casais homoafetivos masculinos e às mulheres travestis ou transexuais nas relações interfamiliares e punição contra essa violência doméstica, já que esses acontecimentos permeiam a sociedade de forma atroz. E a gente sabe que isso acontece mesmo, tá? Então, visou mais uma vez proteger, obviamente, a mulher, mas também quem se sente mulher. Quem se sente mulher. Eu acho que não está protegendo a mulher e está protegendo os homossexuais, me desculpa. Aí é diferente. Como é que é? Está protegendo o homossexual, não está protegendo a mulher. Então, porque o conceito de mulher foi ampliado, vamos dizer assim. Foi alongado. Não só aquela mulher. Isso, desculpa perguntar, isso existe em outros países ou é só aqui no Brasil a novidade? É aqui no Brasil essa novidade. A Lei Maria da Penha, eu acredito que seja só aqui no Brasil. A gente tem países que são, alguns países lá no Oriente Médio e na África, por exemplo, que mulheres têm direitos completamente diferentes dos homens, e a gente fala que às vezes não tem direito quase algum. A mulher que anda em determinados países, e aí eu posso citar talvez, não lembro exatamente, eu não vou me permitir errar qual país, a mulher que anda sozinha na rua, sem um parente, ela pode ser estuprada por outros homens. É permitido que outros homens estuprem aquela mulher que andou sozinha na rua, sem um parente, sem um primo, sem um tio, sem a mãe. É permitido estuprar aquela mulher. Há países que a mulher adúltera, ela é condenada à morte. Às vezes por apedrejada em praça pública. No Irã é assim, no Irã. E para você ver como isso é tão diferente da nossa realidade, você sabe como é que é esse apedrejamento? Não, né? Cava-se um buraco, ela entra nesse buraco com a sua cabeça ali e pedrada nela. Todos que passam pegam suas pedras, crianças, outras mulheres, homens, todos pegam as pedras e jogam nela até que ela venha a morrer. É por infidelidade, Thaís? Pela infidelidade. Pela infidelidade conjugal. Isso assim, o mundo é muito grande, são 200 e tantos países, são diversas culturas diferentes, cabeças diferentes. Aí são extremos, né? Os países europeus, por exemplo, eles não estão nem aí, Toné. Se você é homossexual, se você é gay, travesti, lésbica, não está nem aí. Cada um cuida da sua vida. E em determinados locais, qualquer tipo de preconceito em determinados países, qualquer preconceito é severamente punido. Muito severamente punido. O Brasil hoje tem leis que protegem essa parcela de pessoas que é grande, não é pequena. Eu não estou aqui defendendo o homossexual, o bissexual, o trans, não defendo nada disso. Eu defendo os direitos das pessoas. E só porque o cara é gay, ele merece tomar porrada dos amigos? Não. Só porque você é mulher, você pode apanhar do seu marido? Não. Os seus direitos, o seu direito tem que ser preservados e garantidos. E aí não me interessa se você é gay, lésbica, travesti, transexual, pansexual, nada disso. Você tem direitos e eles devem ser protegidos pelo Estado. Pelo Estado e pelo cidadão de bem que luta pela construção e na construção de uma sociedade melhor. Essa é a minha luta. Eu, quando fiz meu juramento lá para pegar minha carteirinha da OAB, eu não fiz de mentira. Eu fiz de verdade. Eu jurei defender a Constituição, defender as leis. Eu jurei. E defendo. Certo ou errado, eu defendo. Já estou encerrando. Sinal vermelho aí. Sinal vermelho para mim, pessoal. Eu vou ter que encerrar.
O assunto é polêmico. Espero que você tenha gostado e espero que tenha criado mais dúvidas do que... Né, temos que voltar a falar sobre isso. Eu espero que esse assunto tenha criado mais dúvidas para você do que te dado respostas. Porque é através da dúvida que a gente muda, que a gente evoluciona. Eu não estou aqui hoje. Meus programas normalmente são para te trazer respostas. Hoje eu vim para te trazer uma dúvida. Reflete sobre isso. Reflete, porque através dessa reflexão a gente pode construir uma sociedade melhor. Hoje eu vim para revolucionar. Eu não vim para pacificar. Um beijo, muito obrigado pela sua audiência. Miranda, obrigado pelo corte de cabelo. Fui elogiado, tá? Pela minha esposa e pelo Barbosinha aqui. Muito obrigado. Pérola, obrigado.